Fala, minha gente, e aí, deu tempo de tomar aquela água e ir ao banheiro rapidinho? Ou tá todo mundo parado na sala aí ainda continuando e foi só papum próxima aula, hein? Tudo bem. Para quem tá, para quem não está, chama que a gente já vai começar a aula. Aula 14.2, agora nossa revisão bem básica da nossa aula com vocês aqui, ó. Professor Joalan, ainda no estilo seleção Copa do Mundo, tá bom? Acontecendo o que acontecer, a gente ainda é do Brasil, não é torcer para outro time aí não, tá? Quer torcer para outro, mude de país, porque tem gente lá fora torcendo para o nosso Brasil ainda, tá? Então vamos lá para a nossa aula ponto 2, que fala sobre a atividade física e seus efeitos no músculo. E aqui nós temos um pequeno resumo da nossa aula. Acompanha comigo de pertinho aqui no slide. Vamos começar fazendo um resumo aí dos nossos tipos de fibra, tá? Aqui eu fiz um bem bacana para você, ó. Tipo 1 de fibra. Tipo 1, ela é lenta, ela usa o sistema oxidativo para recrutar energia, ela tem alta resistência à fadiga e o tipo de exercício que se recomenda para a predominância dessa fibra é do tipo aeróbio, porque o nível de força dela também é baixinho, tá? Nós temos aí a tipo 2X ou tipo B, tá? 2B. Ela já é de contração rápida, usa o sistema glicolítico como fonte de energia, tá? Predominantemente ali no sistema anaeróbio de energia, de produção. Ela tem baixa resistência à fadiga, é recomendado para quem tem esse tipo de fibra dominante. São os exercícios anaeróbios, aqueles exercícios que têm alta carga, só que pouca duração, que exige muita força. Por quê? Porque esse tipo de fibra é muito forte. E aí nós temos um meio termo, o sonho de todo mediano, que é a do tipo 2A, que ela é uma fibra de contração intermediária, ela usa os dois sistemas de energia que as demais usam, que é o glicolítico e o oxidativo, ou seja, com e sem oxigênio. Ela tem uma resistência mediana à fadiga, pode ser recomendada para exercícios tanto do tipo anaeróbio quanto do tipo aeróbio, e tem uma resistência e tem uma força mediana, tá? Seria aqui a força dela mediana. Aqui seria baixa e aqui seria alta. Passando pelos tipos de fibra, também falamos aqui da ação do músculo, né? O comportamento do músculo, que ele pode estar em repouso, sem fazer força nenhuma nem nada. Pode estar em isometria, quando eu tenho uma força sendo exercida ali, quando o músculo está tensionado, mas ele não tem movimento. Ele pode estar realizando uma força com movimentação concêntrica, encurtando a fibra muscular, ó, perceba certinho aqui, ó. Ou pode estar realizando uma força excêntrica, alongando a fibra muscular. Essa seta é para o outro lado aqui, ó. Essa aqui é para cá, tá? Essa seta é para cá. Alongando a fibra muscular, beleza? E aí nós temos dois tipos de adaptações fisiológicas no músculo. Uma delas é a hipertrofia, onde as minhas células ficam maiores em relação às originais, com o treinamento, tá? E a hiperplasia, onde o número de células, elas aumentam. Ó, nota aqui, ó, que teve um aumento na célula aqui, tá bom? E aí, revisão feita, aqui nós temos aqui, ó, a atividade. Cadê o bonequinho? Se mexe, ó. Aquele peso da atividade aqui, mas eu vou pegar ela, vou resolver tudo e depois, ó, vou mandar embora, tá? Já já a gente volta para correção e tirar a dúvida se tiver, tá bom? Me aguarda aí.
Todas as atividades concluídas, os meus alunos lindos da mediação tecnológica, primeiro ano, são os melhores que eu tenho e ninguém irá superá-los. Talvez a turma do ano que vem, né? Então, galera, prontos? Vamos lá tirar dúvidas sobre nossas atividades? Acompanha comigo ali, perguntinha de número 1. E aí, lembrando que as nossas perguntas agora elas têm um teor um pouquinho maior, tem um texto um pouco maior, porque é ensino médio. Ensino médio, a gente já vai adaptando desde o primeiro ano lá para o terceiro, que é onde acontece aquela prova maravilhosa que todo mundo fala, que é o Enem, tá? Então, para você já ir se acostumando à leitura, em Educação Física nós também temos textos elaborados para você, tá? Vamos lá, pergunta no número 1. Durante uma corrida de longa duração, como uma maratona, o organismo humano precisa recrutar fibras musculares. Olha, nós fizemos o resumo agorinha, tá? Capazes de sustentar a atividade por um período prolongado. Qual será a fibra que eu estou falando aqui? Utilizando predominantemente o metabolismo aeróbio e apresentando alta resistência à fadiga. Esse processo é resultado de adaptações fisiológicas relacionadas ao tipo de fibra muscular predominante em determinadas atividades físicas. E aí vamos à nossa pergunta aqui. Considerando as características funcionais das fibras musculares apresentadas na aula, que a gente apresentou muito bem, assinale a alternativa correta sobre as fibras do tipo 1, que são as fibras que vão ser utilizadas aqui neste exercício. Vamos lá. Em relação às fibras do tipo 1, por acaso, elas produzem elevada força explosiva e apresentam baixa resistência à fadiga? Ou será que elas utilizam predominantemente o sistema glicolítico rápido e anaeróbio? Ou será que essas fibras do tipo 1 são mais recrutadas em exercícios intensos e de curta duração? Ou possuem aqui uma elevada capacidade oxidativa e resistência muscular prolongada? Ou será que a letra E são fibras brancas associadas principalmente a desempenhos em sprints? Qual será a resposta correta? Agora vamos eliminando aqui. Então, professor, eu lembro que as fibras do tipo 2 elas são rápidas e tem pouca resistência à fadiga. Então vamos ver qual que a gente consegue eliminar aqui. Poxa, eu apaguei, foi tudo? Foi? Apaguei aqui, mas não tem problema não. Vamos lá. Produzem elevada força. Elevada força é característica do tipo 2 e não tipo 1, tá? Vamos deixar aqui, ó, tipo 2. Utilizam predominante o sistema glicolítico rápido e anaeróbio. Sistema anaeróbio também é característico do tipo 2 das fibras. São mais recrutadas em exercícios intensos de curta duração. Intenso de curta duração também é fibra do tipo 2. E aí eu vou pular para 3, para E aqui, porque a gente já sabe a resposta, né? São fibras brancas associadas principalmente a desempenhos em sprints, aquelas corridas rápidas. Não, né? Esse aqui também é do tipo 2. E o que sobrou para o tipo 1 aqui foi a letra D. Possuem elevada capacidade oxidativa e resistência muscular prolongada. Aqui que é a do tipo 1, a nossa resposta correta, letra D. Muito bem. Tenho certeza que todos vocês aí acertaram essa questão de primeira. Que a gente falou muito dessa temática, tá? Questão de número 2. Os músculos esqueléticos desempenham diversas funções essenciais
para o funcionamento do organismo humano. Além de possibilitar os movimentos voluntários, também participam da manutenção postural, da respiração e da produção de calor no corpo, em situações de frio e esforço físico intenso, tá? Informações aí muito boas para acrescentar no nosso repertório. Com base nessas informações, é correto afirmar que o músculo esquelético... O que é o músculo esquelético? Com base nessas informações todas, é correto afirmar o quê? Que o músculo esquelético participam tanto da locomoção quanto da manutenção da postura? Ou será que eles são responsáveis apenas pelos movimentos involuntários do corpo? Ou são responsáveis, não possuem relação com a produção de energia térmica corporal nenhuma? Atuam exclusivamente na sustentação das articulações ou são tecidos sem participação no processo respiratório? Então, a gente sabe já pelo enunciado, a gente pode tirar, porque o enunciado ele me disse que ela atua na temperatura corporal, né? Ajuda na energia térmica corporal. Então, eu já vou eliminar aqui a letra E, porque ela ajuda sim. A letra C, perdão, eliminei a C, não é a C. Então, são tecidos sem participação no processo respiratório. Participa sim, porque ajuda os movimentos involuntários de respirar, né? Que eu respiro, não preciso pensar para respirar. Atuam exclusivamente, ó, cuidado com essas palavras, na sustentação das articulações. Ajuda, mas não é só isso que elas fazem, não. São responsáveis apenas por movimentos involuntários. Não, o músculo esquelético também está presente lá nos movimentos voluntários, né? Do andar, do pegar, do jogar. Restando assim, a alternativa certa, a letra A. Deixa eu apagar tudo aqui. Que eles participam aí tanto na locomoção, na sustentação e na manutenção da postura corporal, dentre outras características. Muito bem para aqueles que acertaram. Vamos lá para a questão de número 3. Ó, o professor Joalão está aqui só de olho em vocês aqui, ó. Tá com saudade de mim? Vem me ver aqui, vem ver. Essa questão aqui, a próxima questão, é inadmissível o erro. Porque a gente falou dela, teve externa falando dela, então eu não devia nem ter colocado essa questão aqui, tá? Então se prepare, das próximas vezes não vai ser tão fácil, beleza? Essa aqui é a questão para ninguém errar. Se você errou esta questão, senhor, por favor, reveja seus conceitos, estude melhor, tá? Vamos lá. Questão de número 3. Durante a realização de uma prancha abdominal, pensa num exercício gostoso de ver, porque de fazer não é não. O praticante mantém o corpo estabilizado por determinado período, gerando assim uma tensão muscular sem alteração perceptível no comprimento das fibras musculares. Elas nem esticam e nem se contraem nesse momento. Esse tipo de ação muscular é bastante utilizado em exercícios de estabilização e fortalecimento postural. A ação muscular descrita no texto correspondente, a ação muscular descrita no texto corresponde a que tipo de contração? Ó, já tô dando aqui a dica. Cara, é muito fácil essa questão. Será uma contração concêntrica? Uma contração excêntrica? Uma contração isométrica? Uma contração isocinética? Ou não é contração nenhuma, está relaxado? Relaxado eu não tô, porque essa posição aqui, ó, pensa na posiçãozinha aqui, ó. Aqui o bonequinho do professor tá sorrindo, mas o pessoal não fica assim não, tá? Esse aqui porque ele não pesa nada. Vou colocar aqui uns 10 quilos aqui em cima dele, aqui, ó. Que é pra ficar mais fácil, né? Põe uns 10 quilinhos aqui, ó. Oh, eita, baguncei foi tudo, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar peso nesse caboclo aqui que tá muito leve, ó.
10 kg, 10 quilinhos aqui, ó, que é pro senhor ficar esperto, fica a cara mais feia aí, ó. Então, a única resposta possível aqui seria a nossa contração isométrica, porque o músculo ele não está sendo contraído, perdão, ele não está sendo alongado e nem encurtado, ele está sendo tensionado, tem uma contração ali, mas ele está tensionado, tá? Então, essa contração é isométrica. E aí nós chegamos àquela pergunta do milhão. Aquela perguntinha que só você, meu querido aluno, é capaz de responder. Aquela que não é a sua opinião, tá? O pessoal vai, é a minha opinião, não é é a sua opinião embasada, criada através de seus conhecimentos. Eu não vou colocar lá, eu acho que o Pedrinho faz uma contração, não. Você vai colocar lá baseado, muito embasado em toda a aula que você assistiu, em todo o conhecimento que você já tem, nas suas experiências vividas, colocar uma resposta bem bacana. Professor, vamos fazer aquela com eles? Pega, escolhe 3 aí daquela vez hoje do fundo, né? Pega ali, ó, os 2 que estão encostados na parede ali e um que está encostado ali do outro lado da sala. Pode pegar esses 3 alunos aí. Você pode escolher tanto a menina quanto o menino que está encostado. Fica a seu critério. Então você coloca eles para ler essa questão, a resposta, para todos os colegas da sala ver como eles são maravilhosos, como eles têm habilidades. Tá bom? E aí eu vou fazer aqui a pergunta, e em seguida darei minha resposta e venho me despedir de vocês, tá bom? Vamos lá para o nosso quadro. Pergunta de número 4, pergunta discursiva. Vamos lá. A composição das fibras musculares sofre influência de fatores genéticos, a gente viu lá, do envelhecimento, do perfil hormonal e principalmente do treinamento físico realizado ao longo da sua vida, tá? Não muda do dia para noite, não. Assim, diferentes modalidades esportivas exigem adaptações específicas das fibras musculares para atender às demandas energéticas e funcionais de cada atividade. Explique as diferenças entre as fibras musculares do tipo 1 e do tipo 2. Pode ser a 2 intermediária ou pode ser a 2x, tá? Relacionando suas características ao desempenho e atividades aeróbias e anaeróbias. E aqui vai ficar a minha resposta para vocês. E ela diz assim: as fibras do tipo 1 possuem contração lenta, metabolismo oxidativo, alta resistência à fadiga e são predominantes em exercícios aeróbios e de longa duração. Já as fibras do tipo 2 possuem contração rápida, metabolismo glicolítico, elevada produção de força e potência, porém fadigam rapidamente, sendo mais utilizados em exercícios anaeróbios e explosivos, tá? Então, galerinha, vou deixar aqui meu recadinho para vocês, tá? Ó, não espere o futuro chegar para decidir quem você quer ser. Comece a construir a sua história hoje ainda, tá? É só você capaz disso. E para você, meu querido aluno que respondeu, que foi lá na frente, fico muito feliz de você ter tido essa iniciativa, tá bom? Aguarda aí o professor, espero que o professor filme. Professor, filma aí, tira uma foto desse aluno falando essa resposta. Eu vou amar ver. Manda lá no nosso grupo que eu vou ficar de olho, só esperando essa garotada se manifestar e ser protagonista da sua própria história. Vem comigo aqui no meu cenário lindão, tá? Cenário da educação física, tá? Espero vocês, ó, daqui a pouco eu vou ter um papo somente com o professor, tá? Que é pra gente conversar aqui sobre as atividades legais, umas brincadeiras, tá? E aí ele vai voltar com vocês aí pra atividade, tá bom? Um beijão a todos e até a próxima aula, gente!